Meus amigos, a partir de 1950, a cidade de Orlândia conheceu um forte crescimento no segmento de revendas de automóveis, também tratores, máquinas agrícolas e caminhões. O segredo disso tudo nós vamos ter a oportunidade de tentar entender. Tendo aqui ao nosso lado, empresário conhecido demais da conta aqui em Orlândia, nosso querido amigo Walter Bordião Filho. É um prazer muito grande recebê-lo aqui, Valtinho, participando conosco dentro do nosso canal do YouTube. Muito obrigado, Tarcísio. Eu que agradeço o seu convite, poder falar um pouquinho de história, da história de Orlândia, da história da mecanização, né? Realmente é uma satisfação falar desse segmento que a gente vive há tantos anos, né? E que posso dizer com muita tranquilidade que meu pai foi um dos que inaugurou essa pujança desse segmento aqui em Orlândia. E dentro dessa linha de raciocínio, para o amigo que nos acompanha em nosso canal entender, na verdade são 4 figuras importantes. O senhor Américo Alves, o A. Alves, já falecido em 1964. Ao lado dele, o senhor Agenor Vieira Silveira, também já falecido. E temos a figura do senhor Libório de Freitas e o pai do Valtinho, o seu Walter Bordião. Gozando de boa saúde, né, Valtinho? Está entre nós. Eu queria que a gente primeiro, naturalmente, vamos falar da Oimasa, que você representa, mas é importante que o amigo de Orlândia e aqueles todos que nos acompanham tenham de você o testemunho de como é que foi essa trajetória a partir de 1950 e como os destinos desses 4 empresários em algum momento se cruzaram, Valtinho. Sim, como eu disse para você, é uma história bonita, uma história de homens trabalhadores, né? Ela começou basicamente na formação da empresa A. Alves, que era uma concessionária Ford de caminhões, tratores, né, automóveis, e fundada na época pelo senhor Maurício Leite de Moraes e o senhor Américo Alves, né? E esta empresa foi basicamente o embrião de muitas outras empresas daqui de Orlândia, do grupo, né? E a Oimasa praticamente nasceu dentro desta empresa, da Alves, né? Onde eles comercializavam os produtos da Ford, né? E num determinado momento, enxergando que outras marcas poderiam vir para cá, né? O Sr. Walter se avizinhou de outra marca que foi a Massey Ferguson. Antes disso, houve o falecimento do Sr. Américo. Isso foi em 1964. É o A. Alves, que todos nós conhecemos. Que foi o grande mestre, professor do meu pai, do Sr. Walter, né? E a pessoa que abriu a oportunidade de meu pai ser sócio um dia da Alves, né? Formar com ele uma sociedade. E é uma história assim que a dona Neila, né, que não está mais entre nós, esposa do seu Libório, e a dona Elaine não cansavam de repetir, que era a esposa do seu Agenor, não cansavam de repetir essa história, porque efetivamente ela nasceu, essa sociedade nasceu do falecimento do seu Américo. E aí que entra a figura tanto do Libório como do Agenor. Exatamente, 2 pessoas extremamente dinâmicas, mas não conhecedores do segmento, eles trabalhavam em outro segmento, né? E com tudo isso que eu disse a você, do professor, do incentivador, da pessoa que abriu a vida e as oportunidades para o meu pai, que foi o seu Américo, né? Quando do falecimento, a dona Isabel, viúva do seu Américo, Isabel Hernandes Alves, ela chamou meu pai para uma conversa e disse: olha, nós temos aí meus genros, né, que são pessoas conhecidas, distintas, e eu gostaria muito que a sociedade continuasse com eles no lugar do Américo, né? O que realmente demonstra uma convivência muito cordial, porque não é muito fácil no momento que a família Alves acabou sendo chocada, e o seu pai também, que tinha um convívio muito fraterno com o seu Américo. Eu acho que foi um momento em que esse discernimento, essa calma e esse entendimento foi muito importante para que a partir dessa semente, com esses 4 homens, a coisa pudesse ter a sua trajetória em Orlândia. Justamente. Foi desta forma, pacífica, tranquila, e a resposta do meu pai não poderia ser outra, né? Em reconhecimento a tudo aquilo que ele recebeu, ele disse para a dona Isabel: não, dona Isabel, aquilo que eu recebi, com a maior satisfação, com o meu coração, eu vou dar a eles.
que eles sejam bem-vindos. E aí iniciou uma sociedade muito boa, muito tranquila. O senhor Agenor, uma pessoa extremamente sensata, pontual, gostava de números. Contador. Né? Controlador. É o homem dos números. Controlador. Naquela época que só existia contador, o senhor Agenor era um controlador. Era uma pessoa que tinha todos os números na mão. E o Libório, né, o senhor Libório, uma pessoa dinâmica e era do comercial. Ele tinha aquela pegada mais comercial. Muito. Aliás, uma pegada que o seu pai tem bastante, Sim, né, também nessa área comercial. Sem dúvida, sem dúvida. Essa pegada do meu pai, né, fruto da convivência com o seu Américo. Né? Tem umas histórias muito bonitas, tem uma delas que nós da minha família guardamos assim com muito carinho, né, quando você recebe alguma coisa, né, você guarda medalha, você guarda relógio, você guarda um monte de coisa. Nós temos um cartão de Natal que o senhor Américo escreveu para o meu pai, né, dizendo, felicitando pela passagem de ano, pelo Feliz Natal, e com letra dele, depois ele assinando, né, dizendo, Walter, essa empresa nossa é como Manaus. Ele, português, sim, né, fez essa comparação, é como Manaus. E o comandante dessa nau será você. Você que vai comandar os destinos dessa nau. Estou te dando o ensinamento e o caminho. E nós guardamos isso assim, é uma joia que nós temos em casa. E essa coisa é impressionante porque meu avô, Davi Alves, irmão de Américo Alves, né? E foram portugueses que chegaram aqui, uns trabalhando lá nos trilhos da antiga Mogiana. E meu avô sempre dava esse testemunho, né, da importância do seu Américo, sim, que era dentro da família, na avaliação dele, aquele que tinha aquela ideia mais comercial, uma pessoa mais ousada, tinha esse jeito de empresário. Sim. Agora, Valtinho, estabelecido isso, a gente percebeu que no começo falava-se em Ford, de repente apareceu Massey. Quando é que efetivamente a Oimasa, que foi gerida e comandada pela sua família, entrou nesse contexto, Valtinho? Entrou em 1967 oficialmente. Gestada ela foi, com esse embrião lá atrás, né? Dentro da Alves ela saiu. E o fato ocorrido foi o seguinte, no estado de São Paulo, a única região onde o trator Ford, era o 8BR na época, onde o trator Ford mais vendia do que o Massey Ferguson, era nesta região aqui, de Orlândia e arredores. E o pessoal da Massey Ferguson quis saber, mas por quê? Qual é a causa, né, de vender? E lá estava o Sr. Walter, né? Era ele o homem da maleta, era o homem de vendas, ele era o comercial, o agregador, né, uma pessoa extremamente de fácil relacionamento, principalmente no segmento agrícola, que era vindo dos caminhões Ford que se vendia. Né? Então vieram aqui, vieram a Orlândia, fizeram contato com meu pai e ofereceram a concessionária, a concessão da Massey Ferguson. Então, a partir de 1967, nasceu a semente Oimasa, revenda Massey. Isso. E nasceu com 2 lojas já. Ela nasceu em Orlândia e Ituverava no mesmo ano. Aqui, a loja de Orlândia era em que ponto? A primeira de vocês? A primeira loja de Orlândia era onde é a Motorlândia hoje. Ah, perfeitamente. Eu estava me lembrando, não sei se era mais na esquina, naquele ponto. Isso, Avenida 7, na Avenida 7. Entre as ruas 6 e 4. E 4, justamente. Exatamente. Ali do lado direito, começou ali, a Oimasa, né? E a outra é de Ituverava. Na Soares Oliveira, onde é que era? Exatamente. Que é a avenida principal. Avenida tem o Orestes Square, em São Joaquim, tem a Soares Oliveira e Ituverava. Lá mesmo. É a rua 1 de lá. Exatamente. Né? Então, começamos lá, depois fizemos uma ampliação no ano de 1972, né, para a região de Franca, né, foi uma abertura de mecanização mesmo na região. Né? Era uma região de cafeicultores, pequenos agricultores, onde o trabalho animal era muito grande. Né? Então, poucos tratores, mas foi um boom tremendo. Porque quando começou a entrar a máquina, começou a entrar a mecanização na região de Franca, no café, né, foi a Oimasa que abriu esse segmento lá, né, mecanizando a região. E nós tivemos lá assim, um boom muito grande nas nossas vendas, né, e foi a
assim, a fundamentação toda no estado de São Paulo. 42 municípios nós representamos, né, aqui no estado de São Paulo, e foi a solidificação nossa aqui. Exatamente. Dá apenas uma pausa nesse bate-papo extremamente interessante com o querido Valtinho Bordião Filho, apenas para lembrar, você está nos acompanhando, tem aí o QR Code, bonita essa palavra, QR Code, você pode aproximar seu celular e a gente faz questão para você se inscrever no nosso grupo e sugerir, mandar temas, fotos. Essa interação para nós é muito importante. Agora, Valtinho, nós pontuamos, estamos com 3 unidades, fomos para Franca, ao Imasa depois, eu me lembro, no Poranga, quais as cidades que chegou a passar? Nós chegamos a ter lojas na cidade de Nuporanga e de Batatais. Perfeito. Né? Elas foram desativadas pela presença, né, física e pela distância mínima, por exemplo, de Nuporanga para Orlândia, muito próximas, né, e de Batatais sendo atendida parte por Franca e parte por Orlândia. Então, já não justificava mais você ter uma loja física, né, com todo esse desenvolvimento da tecnologia digital, com as comunicações sendo muito melhores, com o desenvolvimento também de empresas de entrega bastante grande, não justificava mais. Então, nós ficamos com essas lojas, né? Houve algum momento que vocês passaram divisa de estados? Como é que foi essa situação? Passamos. Um determinado momento eu passei a gerir a empresa como diretor, né, e tive a oportunidade de ser presidente da Unimassey, que é a Associação Nacional dos Concessionários Massey Ferguson. Isso me deu... Você chegou a ser presidente, né? Presidente, e isto, né, essa época que eu fui presidente, me deu assim... uma aproximação com os diretores da companhia. Eu ia constantemente a Porto Alegre, onde era a sede da Massey Ferguson e a sede da nossa Unimassey. Então me deu uma aproximação muito grande e aí a gente começou a vislumbrar oportunidades, né? Algo que o DNA do Sr. Walter ensinou, olhe sempre as oportunidades, e ele já indicava, porque nós, como a gente atua também no segmento agrícola, como empresários, né, do segmento, plantando, né, a gente já tinha ido para Goiás, né, tínhamos propriedades rurais lá. E, obviamente, começamos a olhar a possibilidade de estar lá presente com uma concessionária Massey Ferguson. Essa minha proximidade com a fábrica abriu as portas para que a gente conseguisse ir para Itumbiara e Bom Jesus, principalmente. São 7 municípios que a gente atua, né? E lá nós fizemos assim uma posição bastante interessante, porque é uma região bastante diversificada. Lá nós temos cana-de-açúcar, temos pastagem, temos grãos com muita força, soja, milho, né? E então assim, nós colocamos dentro de nossa empresa, que já havia passado por aquela transformação de grãos aqui na Alta Mogiana para a cana, né? Nós já havíamos passado aqui e começou a ficar uma cultura muito pequena, muito, eu digo pequena em número, né, de culturas, né? Grande e tudo, mas ficou quase, assim, diria para você, a cana-de-açúcar, aí com 70%, 80% do nosso movimento. Fomos para Goiás, expandimos para grãos e hoje esta concessionária lá em Goiás, ela, da nossa participação, ela representa alguma coisa em torno aí de 30%, 32% do nosso faturamento. É impressionante, né? Porque a agricultura do Brasil ela foi em direção, né, à região central, centro-oeste, Mato Grosso, enfim. Isso. É uma trajetória que era inevitável, né? Tanta gente que vendeu terra aqui e comprou lá. Exatamente. Aliás, foi o caso de vocês também? Foi, vocês têm empreendimento lá? Isso, Conte como é que foi o momento que isso aconteceu, Valtinho. Veja bem, nós na década de 70, né, nós tivemos esse relacionamento com algumas pessoas, né, do segmento agropecuário. A gente já tinha uma propriedade agrícola em Guaíra, né, e nessa propriedade agrícola a gente criava gado e tinha grãos plantando. Então nós começamos a sentir que as terras estavam ficando caras demais para você ficar com o gado aqui em cima. Então vamos para a expansão. Para a expansão enxergamos o sudoeste goiano, né? Na época até um cidadão de Orlândia, o seu Miro Bravo, já estava lá, né, naquela região.
foi quem nos levou para lá, nos apresentou algumas propriedades e acabamos adquirindo propriedade lá em 1972. 1972 que nós fomos para Goiás. Uma época muito boa de abertura. Até porque o fato de vocês nasceram em 67, você acabou de explicar. 72, é claro que, além de investir num horizonte novo, um corredor agrícola novo, sim, o importante é que vocês estabelecem também aquele relacionamento, né? Isso ajuda, porque afinal de contas, vocês sendo agricultor e depois revendedor, há uma relação muito grande. Esse segmento tem muita relação de confiança, né, Valdir? Tem muito de confiança, de fidelidade, né? E essa ida para Goiás, que você bem colocou, vários agricultores para a região que nós fomos eram de Morro Agudo, eram de Orlândia, eram de Nuporanga, de Ribeirão Preto, então já conheciam a Oi Masa. Para nós foi bastante bom, bastante fácil, né? Nós fomos para lá com a concessionária em 2008, porém a ida com propriedades agrícolas em 72, nós fomos com pessoas conhecidas, né? E nesse segmento da Oi Masa, né, essa relação de confiança mútua, ela é muito importante, porque são pessoas que se relacionam por 50 anos, 60 anos, né? Então eu herdei de meu pai e herdei da Oi Masa, né, uma pleiade de clientes muito grandes, né, de gente que me viu nascer, de gente que conviveu comigo criança, de repente estava lá o mocinho que foi lá para São Paulo estudar administração de empresa, voltou, né, estava lá na Oi Masa, né? Conheci vários dos amigos de meu pai daquela época que, assim, me respeitavam, né, pelo nome que meu pai ficou, né? É um patrimônio. Patrimônio dele. Agora, Valtinho, a gente sabe que quando você expande, é natural você ter pessoas da família que possam ajudá-los. Sim. Como é que foi a transição da sucessão dentro do Grupo Oi Masa? Explique pra gente. Nós temos dentro do grupo, né, nós ficamos como sócios hoje. O Oi Masa, o capital dela é dividido entre a Rita Maria Bordião Fares, que é minha irmã. Viúva do Dr. Valdir. Viúva do Dr. Valdir, Walter Bordião Filho, e o senhor Walter ainda participa com percentual na sociedade. Né? O senhor Walter palpita ainda? Vai ainda não vai mais na concessionária, né? Ele tem 97 anos, 97. Mas lúcido, cabeça boa, conversa sobre todos os assuntos com a gente, né? E a dona Unter, sua mãe faleceu coisa de quanto tempo? Ela há 3 anos. Há 3 anos, então justamente, era um exemplo com 94 de casal. anos, né? Que maravilha. Eles tiveram a graça e a bênção de Deus de fazer 70 anos de casado. O que é raro hoje em dia, raríssimo, né, raríssimo. Agora, nós estamos falando da sucessão contínua, então. Você estava explicando? Foi uma sucessão onde nós tivemos, assim, as pessoas que entraram, como eu disse a você, fui para São Paulo estudar administração de empresa. A outra pessoa que veio para dentro da empresa foi a Carolina, que também fez administração, filha da Rita, né? Então, e a Suzana, minha filha, que trabalhou lá durante algum tempo, fez direito. É advogada. Isso, fez direito e fez uma especialização em finanças, né? Então, nós fizemos essa sucessão de uma forma muito tranquila, mas a partir de um determinado momento, né, com o crescimento, a gente sentiu que não dava para ficar com uma empresa só com pessoas da família, né? Ela continua uma empresa com DNA familiar. As pessoas que nos procuram, vários deles, né, sabem que lá vão encontrar o Valtinho, que vão encontrar a Carolina, que vão encontrar pessoas da família que continuam dirigindo a empresa. Porém, nós fomos adquirindo um corpo técnico, né, muito mais especializado em alguns segmentos, né? No pós-venda, por exemplo, peças, serviços, você precisa ter engenheiro, pessoa que efetivamente dê uma cobertura diferente, porque as máquinas, Tarcísio, evoluíram. Sem dúvida, tecnologia. Nós saímos de tratores de 50 cavalos e fomos para tratores de 300, 350 cavalos, com tecnologia embarcada, com piloto automático. Ar-condicionado. Sem dúvida. É coisa fantástica. Sem dúvida, né? Eu digo ar-condicionado porque é um detalhe que não deixa de ser respeito também ao trabalhador. Ao trabalhador, principalmente. Eu acho isso... Né? Fruto de um agronegócio brilhante. Muito. A gente sempre diz, eu digo, independente de governo, o agronegócio toca. É só não atrapalhar. É só não dizer assim, olha, o governo vai ajudar o agronegócio. Desanda. Não precisa. Não põe a mão. Deixa ele andar sozinho, como ele andou até hoje, né?
E que vai muito bem. Essa política da profissionalização é o que vocês estão fazendo agora. Exatamente. O que é normal, uma empresa familiar, isso é histórico, né? Quem não se profissionaliza corre o risco de ter problemas. Sim. Vocês anteciparam isso, e aliás você fez curso na Fundação Getúlio Vargas, é do segmento, sempre bem antenado e informado, e esse trabalho de profissionalização que está acontecendo hoje também no grupo. Sim, está acontecendo. Nós fizemos holdings para cada família, né, que hoje estão dentro do conselho da UEMASA, né? Então, essas pessoas hoje, eu atuo, o pessoal da minha irmã também atua dentro do conselho, né? Obviamente fazendo o acompanhamento, as cobranças necessárias e ditando quais são os rumos que a gente pretende com esta empresa, né? A gente tem assim um planejamento muito forte, a gente trabalha muito com planejamento, então a gente faz planos quinquenais, né? Nós trabalhamos para 5 anos na frente. Agora o amigo ouvinte quer saber qual seria, você que está já numa faixa etária muito maduro, tranquilo, qual é o projeto do grupo? O que você vislumbra para o futuro, a partir dessa profissionalização, Valtinho? A manutenção do DNA da empresa. Nós entendemos que é o segredo do sucesso do IMASA, é a manutenção do DNA. Qual é o DNA da empresa? Que foi o de assistência pelo meu pai. Outra vez está lá a força, a figura, né, do seu Walter dentro e a digital dele na empresa muito clara, né? Ou seja, assistência técnica. Uma máquina de campo, ela é uma máquina de produção. Ele não é um veículo de passeio. Ela precisa estar assistida por peça, precisa estar assistido por uma assistência, mecânicos formados para que ela desenvolva o trabalho. Não tem máquina mais cara, né, do que uma máquina parada. E uma coisa que eu notei, outro dia fui lá conversar, uma conversa privada com você, e eu notei que até hoje existem agricultores, grandes agricultores mais antigos, que quando vão pedir um novo equipamento, ligam para o Valtinho. Sim. Acontece, é a tal da fidelidade, da confiança mútua, de saber que vai encontrar alguém que vai lhe indicar aquilo que efetivamente é o ideal para ele, ou que a gente entende ser o ideal. Isso é discutido entre nós, né? Entre o agricultor que tem o conhecimento da terra e a gente que procura entender aquilo que ele efetivamente precisa, né? E indicar aquilo que não é aquilo que eu quero vender, mas aquilo que ele precisa efetivamente para as suas atividades. Então essa confiança é coisa que se adquire com o tempo, né, e com as atitudes corretas, né? Sem dúvida. Você atendendo as pessoas, né? Nós, por exemplo, nós falamos que nós não temos plantão. Não existe plantão no IMASA. Tá no plantão. Não. Lá é sábado, domingo, tem um telefone que você liga, alguém vai te atender. Sempre vai te atender. Isso é muito importante. A gente não deixa ninguém a pé. Antes da gente partir para o bloco final, deixa eu dar mais uma vez um recado. Aí no vídeo aparecendo o QR Code, com o seu celular, aproxime. Você vai fazer a sua inscrição, entrar no nosso grupo e fazer sugestões. A gente quer realmente ter com você esta interatividade. Valtinho, bloco final. É claro que eu preciso falar do Valtinho como cidadão. O que me chama a atenção é que você é uma pessoa que se dedica muito às entidades de Orlândia, né? O porquê disso? Isso te satisfaz? Eu noto isso em você. Sim, eu acho a gente participar de uma comunidade significa efetivamente você estar vivendo ela e dentro dela. E eu não entendo forma melhor de você participar do que instituições muitas sérias que a gente tem aqui em Orlândia e que você sabe que participando delas você está chegando perto de uma população que efetivamente precisa. Né, desassistida em alguns pontos, né, mas assim é uma forma que a gente, outra vez, que a gente herdou. Né? São coisas que meus pais, né, a minha mãe costurava no FAC. Perfeito. Meu pai participava de campanhas ao sino da igreja. Né? Estava o seu Walter. Estava lá, sou Walter, sou Américo, sou Jamil, Secaf, né, sou Roberto Diniz Junqueira, então, sempre aquela mesma turma, né, de pessoas abnegadas, voluntárias, né, que trabalhavam desse jeito. Né? E isso, obviamente, a gente aprendeu, entrou aqui nessa veia. E olha, eu vou te falar, Tarcísio,
Não existe satisfação maior do que você estender a mão sem esperar receber nada, né? E Deus te dá. Te dá assim com bênçãos, te dá com graças, né? Então assim é algo que eu vivo muito mesmo. E eu tenho uma alegria, uma satisfação pessoal, porque eu vejo você em leilões, vejo no bingo. Você vai acompanhar do Dr. Vicente Massaro? Sim. Que é o homem que gira lá. Isso é algo que diz assim, essa pessoa quer ajudar a cidade. Você foi vereador uma vez, né, Valtinho? Sim, vereador. Com muita relutância, sempre chamado, não ia, e você serviu a cidade por um mandato. Por que não continuou? Veja bem, eu entendi naquele momento em que eu estava, a gente estava passando por uma transformação na sociedade, a gente estava indo para Goiás, aumentando a nossa área de trabalho também na parte agrícola, né, que eu não poderia despender um tempo maior. Como vereador, tranquilamente, a gente poderia despender esse tempo, mas com uma contribuição maior que eu acho que eu poderia dar, naquele momento eu não poderia assumir essa responsabilidade. Então, para continuar vereador, eu preferi me afastar, dar o lugar para outras pessoas também que representam a sociedade estarem lá, né, e darem a sua contribuição, mas naquele momento eu entendi que para a sociedade econômica nossa, para os destinos do nosso negócio, da nossa empresa, seria mais importante eu estar presente lá em Goiás, e foi o que aconteceu. Aliás, criou-se até aqui um hábito, né? O Valtinho, guardadas as proporções, parece o Datena. Toda eleição, todo mundo acha que ele vai ser candidato. Agora vai. Exatamente. É a mesma situação chega. Naturalmente, você já foi convidado a ser candidato várias vezes. Esta hipótese está na tua cabeça? Não, não está. Com muita humildade eu digo isso a você, tive convites, né? Entendo que é pelo fato de a gente conviver com muitas pessoas, pelo fato da gente dirigir uma empresa que é uma empresa que tem um bom desenvolvimento, então talvez as pessoas tenham enxergado na gente um gestor possível para a cidade, né? Mas não está naquilo que a gente pode fazer nesse momento, para não fazer bem. Eu acho que hoje você assumir o executivo de uma cidade como a de Orlândia, onde a prefeitura é o maior empregador, é a maior empresa de Orlândia, o número de funcionários quase 1.500 é muito grande. servidores. Você pega aí orçamentos de 300 milhões, gerir esse orçamento é uma responsabilidade grande que não cabe em meio período. Não cabe não, eu vou fazer isso mais ou menos, não dá. Ou você tem dedicação total para um negócio desse, ou você tem a responsabilidade própria de falar, não é para mim, não devo, né? Nesse momento não é para mim. Agora sim, para finalizar, fique à vontade, olhando para aquela câmera, dê a sua mensagem. Essa entrevista, com muita alegria, a gente dentro do canal Tarcísio Manso Convida, a ótica nossa é ter documentário. Já fizemos uma entrevista com o Vincenzo, falou sobre a atividade, estamos com você, outros empresários também serão devidamente procurados, porque eu acho que a Orlândia precisa ter essa memória. Muitas pessoas não sabem de que maneira a Orlândia tem essa pujança de ter revendas. Você acabou de explicar isso com absoluta propriedade. Eu gostaria que você aproveitasse a oportunidade e deixasse uma mensagem para aqueles que estão nos acompanhando, Valtinho. A mensagem que eu gostaria de deixar, Tarcísio, é de amor a essa terra, né, e de reconhecimento ao que Orlândia efetivamente é. Orlândia é liderança regional, né? Então, quando você vê uma agricultura moderna, uma agricultura pujante, né, é de Orlândia. As pessoas aqui, hoje eu trato com a terceira geração. São os jovens que estão assumindo as empresas agrícolas, né? Hoje não tem mais dono de fazenda, hoje tem empresário agrícola, porque se não for assim ele não sobrevive. Então eu hoje estou com essa terceira geração, conversando com as pessoas e vendo que elas continuam abertas, inovadoras, indo para outros horizontes. Você conhece muito bem quantos agricultores de Orlândia estão em outras cidades, em outros estados, abrindo fronteiras agrícolas. Então, assim, aqui é um lugar de liderança, aqui é um lugar de inovação. Então, assim, a mensagem que eu gostaria de deixar é essa. Orlândia é uma cidade de oportunidades. Quem sabe oportunizar as coisas e vem para Orlândia e faz um trabalho sério, pode ter certeza que tem sucesso na vida, né? E a minha mensagem é que sucesso depende muito da educação.
Nós precisamos efetivamente fazer com que a educação seja a prioridade número 1 dos nossos dirigentes, né? Gostaria muito que ela tivesse um desenvolvimento muito grande. Eu saí de Orlândia estudando, né, no ensino público. Eu fui para São Paulo fazer cursinho de 1 ano, né, mas toda a minha vida foi no Instituto Estadual de Educação de Orlândia, hoje Oswaldo, né? Então foi só em escola pública. Se nós tínhamos escolas públicas, né, que realmente tinham valor, tinham um ensino bastante adiantado, né? Por que não continuar investindo nessas escolas, que são as escolas de Orlândia, são boas escolas, né? Tem que investir mais. Então a minha mensagem é essa, agradecer muito a você a oportunidade de falar com os meus cidadãos, meus amigos, né? E dizer para você militou numa área que eu adoro, admiro, você sempre foi a voz de Orlândia no esporte. Obrigado. Né? Realmente admirável o seu trabalho. Quando eu via você transmitir jogos da seleção brasileira, aquilo me enchia o coração de alegria. Foi um orlandino lá transmitindo jogos da seleção brasileira, né? E eu sempre fui muito ligado em esporte, né? Então eu acho que são alguns fatores da vida que você deve dedicar, que você deve expandir, fazer amigos, né? E realmente trabalhar pela sua cidade. É uma satisfação e um amor muito grande por ela. Meus amigos, está aí, portanto, esse depoimento extremamente bonito feito pelo empresário Walter Bodion Filho. E é, naturalmente, esta a nossa ideia do canal Tarciso Manso Convida e traz as pessoas para que nós possamos criar uma memória da nossa querida Orlândia.